Alô, pessoal, tranquilito no mais? Conversei com os engenheiros agrônomos Edwin Assunção e Daniel Teixeira sobre a influência da adubação na produtividade e na qualidade dos alimentos e das culturas. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, eu estou aqui com dois profissionais, engenheiros agrônomos da Yara, que são do desenvolvimento de mercado dessa empresa, e nós vamos conversar sobre adubação e qualidade de alimentos. O Brasil e o mundo hoje valorizam esse tema, não é, de adubação e qualidade, e aí eu gostaria já saber, Edwin, agradecendo a presença de vocês dois, né, como é que uma adubação desequilibrada pode afetar a qualidade dos alimentos que os seres humanos e a humanidade ingere e consome? Essa questão ela vem muito ao encontro da missão da Yara. A missão da Yara, que é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Então, nesse contexto, a gente entende que nutrição adequada, nutrição balanceada consegue, sim, melhorar a produção de alimentos e, inclusive, entregar o alimento de melhor qualidade para os seres humanos. Saiu um artigo recente que mostra que 10% da população mundial, hoje, tem casos de desnutrição. 10% da população mundial apresenta desnutrição. E a desnutrição, ela vem muito em função de alimentos de baixa qualidade. Então, nesse contexto, a gente entende que é possível, sim, melhorar as adubações, ter um fertilizante melhor, por exemplo, para aportar nutrientes de forma balanceada e, assim, entregar alimentos de qualidade para a população de maneira geral. Daniel e Edwin, eu acho que é importante também, né, a gente saber se a Yara tem algum fertilizante, alguma solução, não é, para o mercado, para os produtores rurais, para atender bem essa questão de qualidade dos alimentos. O que vocês podem nos dizer? A Yara tem sim, a Yara é muito focada nessa parte de qualidade de alimento, né, de tempo de prateleira, qualidade nutricional dos alimentos, e a gente está com umas soluções bem interessantes aí, né, até eu estava conversando com um professor, amigo meu, de fertilidade de solos, e a gente estava discutindo, né, o que seria um fertilizante completo, né, o que traz um fertilizante completo. A gente começou a conversar sobre esse assunto, e aí chegamos à conclusão, bom, o fertilizante completo é aquele que consegue reunir o máximo do número de benefícios que um fertilizante consegue ter, né, seja eles duas fontes de nitrogênio, diferentes fontes de fósforo, né, fosfato bicálcico, polifosfato, que vai ter uma movimentação maior no solo, redução de salinidade, que é muito importante, né, a ausência de cloro, quando a gente fala em alimento de prateleira, né, alimento HF, alimento fruta, batata, cebola, cenoura, alimento que vai para a prateleira, é muito importante a gente pensar nessa questão de qualidade, né, e aí a gente não pode deixar de falar de um programa nutricional bem equilibrado, né, que tenha essas características de não ter cloro, ter uma nutrição bastante balanceada, né, bem equilibrada, para proporcionar trazer esse benefício para o alimento que a gente quer, né. E vocês podem dar alguns exemplos de benefício desses produtos para que todos conheçam? Perfeitamente, Nelson. Nós temos exemplos em todos os cantos desse Brasil, nas principais culturas agrícolas que o produtor se desafia realmente a plantar nas diversas regiões. E eu atuando aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos exemplos de alta produtividade e qualidade na cultura do tomate, com boa uniformidade desde o início do processo de produção até o final, que a gente chama de pós-colheita. Nós temos redução de perdas significativas em culturas como, por exemplo, brócolis, que sofriam com problemas relacionados à salinidade, entrada de doenças oportunistas, patógenos oportunistas, em função de uma adubação desequilibrada. Além disso, temos antecipação de ciclos, como acontece muito forte na cultura da bananeira, pensando que esse conjunto de nutrição mais equilibrada
beneficia as plantas a entregar o melhor potencial produtivo que o produtor vem construindo ao longo do seu ciclo. Então, são diversos os exemplos que nós temos aqui no Nordeste, até mesmo quebrando paradigmas de regiões que antes não tinham boa produtividade e qualidade, para boa rentabilidade, inclusive para o produtor rural, a partir do momento que ele tem contato com essa solução. E aqui no Sul, Nelson, eu tenho trabalhado com bastante intensidade aí na cultura da cebola. Cebola é uma cultura bastante desafiadora, né, perante as condições. Aí, o principal produtor de cebola hoje no Brasil é o Alto Vale do Itajaí, região de Ituporanga, e extremamente desafiadora a questão de clima, né? Então, ano passado a gente teve intempéries bem severas, aí, muita chuva, né, e foi um desafio. E aí o produtor tem que acertar dos dois lados, né, acertar a nutrição, equilibrar para ter a qualidade, e depois de colher, ter um produto que ele consiga segurar para ter a rentabilidade. Muitas vezes ele colhe e o preço acaba estando muito baixo, começa a entrar produto de outros estados e ele não consegue ter, muitas vezes, pagar o investimento que ele fez na lavoura. Então trago muito também esse lado, né, de tempo de armazenagem, que é muito importante para o produtor ganhar valor em cima da produção dele, né? Então, com essas experiências aí de trazer esses produtos, né, a gente está falando aqui especificamente do Yaramila Complex, trazendo esse produto no manejo de cobertura, né, até depois a gente pode comentar um pouco melhor, mas como trazer fósforo em cobertura, né? Mas é um manejo que a gente veio desenvolvendo e trouxe resultados muito interessantes, né, do produtor conseguir segurar mesmo a cebola com um estado mais aguado, né, em questão da chuva, mais problema de bacteriose, ele conseguir segurar essa cebola por 3, 4 meses, até alcançar um preço interessante para ele comercializar. E depois de comercializar também ter um tempo de prateleira maior, né, e ser um produto mais íntegro, né. Então a gente teve bastante experiências aí com cebola, aumento de rentabilidade para o produtor, né, aumento de produtividade. Outra cultura que a gente vem trabalhando no Sul é batata, né, da mesma maneira, quebrando alguns paradigmas, entrando com fósforo em cobertura e também tendo um aumento bastante expressivo aí de aumento de classe de batata, tamanho e produtividade também. Nas culturas que têm alta exigência de fósforo, em que momento, né, deve fazer um manejo com esses fertilizantes, com essas soluções que a Yara tem? Então, quando a gente começou a trabalhar com essa linha de produtos, o Yaramila Complex, né, ele tem 11 de fósforo. A formulação dele é 12, 11, 18. Com 11 de fósforo, né, tem enxofre, magnésio e alguns micronutrientes. E a gente começou a analisar como é que a gente vai trabalhar com esse produto, sendo que são culturas com alta necessidade. Estou falando de cebola, batata, né, que a exigência ali em Santa Catarina, por exemplo, é 300, 350 quilos de fósforo. Como a gente vai trabalhar com uma formulação com 11% de fósforo? E aí surgiu a ideia, né, do manejo já implementado alguns anos atrás pela Yara, que era utilizado o Yaramila Unique 16, que é 16, 16, 16, esse produto era usado em cobertura na cebola, no início da bulbificação, e esse manejo visava fornecer fósforo no momento de maior necessidade da cultura. Né, quando começava a diferenciar o bulbo, a curva de fósforo subia de maneira muito, muito rápida. O produtor gostou tanto desse manejo, que ele começou a aumentar a dose, porém o 16 tem cloro, né, e é uma planta com uma raiz pequena, uma raiz muito sensível à salinidade, e chegou em certo ponto que começou a danificar a cultura, começou a dar injúria, excesso de salinidade. Então, quando a gente trouxe o Complex, né, foi uma ideia que nós tivemos de manejo, trabalhar com fósforo em cobertura, na mesma linha que o Unique 16, que o 16, 16, 16, trabalhando ele em cobertura na diferenciação de bulbo, que mais ou menos vai dar, esse ano está dando em 70 dias, esse ano atrasou um pouquinho mais, mas vai ali entre 50 e 70 dias, onde a gente faz essa aplicação de fósforo, né, nesse momento, podendo reduzir fósforo de base, né, porque nós sabemos que a dinâmica do fósforo, aplicar ele todo no início, ele tem uma dinâmica muito rápida de fixação e acaba sobrando pouco para a cultura. Então, se a gente pensar numa lógica, né, incorporar o fósforo, passar uma grade, fazer canteiro, para a cultura aproveitar lá em 50, 70 dias, praticamente o que é para estar imobilizado vai estar. Então, por isso que eu digo, né, a gente começou a quebrar esse paradigma de aplicar o fósforo em cobertura, tanto em cebola quanto em batata, e tem funcionado muito bem.
A gente tem visto aumento do ciclo, redução da senescência, aumento de peso, aumento de classe dos produtos que a gente está trabalhando. Então, eu acho que é aí que é o pulo do gato, né? A gente ter um fósforo diferenciado, não dá para fazer isso com qualquer fósforo, né? Fazer isso com super simples é diferente. Que ali, que nem eu falei antes, a gente tem diferentes fontes de fósforo nesse produto. A gente tem polifosfato, que tem uma certa movimentação no solo. Se a gente pensar num sistema de cebola, que são raízes muito superficiais e muito sensíveis, uma movimentação de 3, 4 centímetros do fósforo é suficiente para potencializar a absorção. Então, nesse sentido, a gente tem visto resultados, sabe, de utilizar o fósforo parcelado, aumentando, né, o aporte lá na maior necessidade da planta. E tem dado muito certo. Além disso, a gente entende também que fósforo por mais tempo melhora a atividade energética da planta, para absorver nutrientes de forma equilibrada e que essa absorção de forma equilibrada entregue a melhor produtividade e qualidade. Mas a gente não para por aí. O produto, a cada momento, a gente vem melhorando ainda mais as composições. E a partir do Yaramila Complex, com essa formulação que o Daniel trouxe, que é 12, 11, 18, com enxofre, magnésio, boro, zinco, manganês e ferro num único grânulo, a gente consegue criar outras formulações focadas em fases específicas das culturas. E para isso a gente chama esse produto de Super Start. Um Super Start de Yaramila, ele quer dizer o seguinte, que ele tem 50% ou mais de Yaramila Complex na composição. E aí você já leva esses benefícios adicionais pensando em fases específicas da cultura, como, por exemplo, aqui no Norte e Nordeste, a cultura da bananeira. Nós desenvolvemos o 7635, exclusivo ali para a fase de enchimento, para aumentar peso das pencas, para aumentar a qualidade, reduzir cloro, entregar mais nutrientes de forma responsável e sustentável para a cultura. Outras culturas também contam com o 12712, que já é um super start, que vai considerar a entrada do Yaraliva Nitrabor, que já foi comentado aqui no seu canal pelo pessoal ali do citros, do café, e aí o produtor rural ele já tem o cálcio e o boro nessa composição, além de todos os benefícios que a gente já trouxe aqui. Resumo da história, a gente precisa encontrar caminhos para dentro das fases das culturas específicas, ter rentabilidade com o fornecimento adequado de nutrientes para essas culturas. E aonde que as pessoas que estão assistindo, os produtores rurais, os agrônomos, onde é que eles podem encontrar essas soluções no mercado brasileiro de fertilizantes? Bom, principalmente pensando em canais de distribuidores da Yara, né, tanto cooperativas quanto canais, revendas, principalmente essas áreas produtoras de produtos de alto valor agregado, né, de hortaliças, frutas. Nessas regiões, quase todas essas áreas, nós temos distribuidores que têm essa linha de produto, né. Então, ou representantes trabalhando em algumas áreas. Então, procurando canais que são ligados à Yara, que tem essa parceria, é possível de encontrar essas linhas aí com uma orientação bem precisa, né, para montar uma solução nutricional para a planta, que nem o Edwin falou, né, a gente ampliou esse leque com essa linha Super Start, então hoje o manejo fica bem mais flexível, né, a gente pode tanto aplicar o Complex no início, fazer aplicações complementares de Super Start, fornecendo cálcio, boro, além de todo o benefício do Complex. Então, praticamente em toda a rede de representantes a gente consegue adquirir esses produtos aí. E na região Nordeste a gente conta com 3 fábricas que têm o produto dentro de casa, que a gente consegue ter uma rede de distribuição muito forte com canais parceiros, representantes comerciais e venda direta para aquele produtor que esteja perto, por exemplo, das fábricas de Salvador, de Maceió, de São Luís, e que queira realmente ter uma experiência diferente com nutrição equilibrada, balanceada e de alto desempenho. Edwin e Daniel, muito obrigado. Excelente. Grande abraço para vocês. Valeu, muito obrigado.